seguinte, eu e Mariana somos duas amigas marqueteiras, estamos a caminho de Santa Rosa do Sul. É lá, né? Criciúma, depois Santa Rosa do Sul. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer, né, nessa viagem? Neste momento, agora, a gente vai pegar um pedaço desse livro aqui e vai conversar sobre isso. Yes. E aí, começamos na Lei 28 do livro 48 Leis do Poder. Me perdoa, mas eu vou ter que baixar você. E a Lei 28, ela fala assim, seja ousado. Importante a gente falar sobre isso. A gente tem conversado bastante sobre isso. Exatamente. Sobre coragem. Porque eu e a Mariana percebemos uma coisa, que nós temos muito know-how das paradas, mas por algum motivo que a gente não sabe qual, tem algumas coisas que ainda travam a gente de criar. E aí eu acho que esse capítulo vai ser bem interessante pra gente conseguir destravar isso. Então ele já começa com uma pequena explicação falando assim, inseguro quanto ao fazer, não tente. Qual a conclusão que podemos tirar disso? Aí ele continua, suas dúvidas e hesitações contaminarão os seus atos. A timidez é perigosa, melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Todos admiram o corajoso e ninguém louva o tímido. Nossa. Vamos ficar nessa, então. Precisamos de coragem. Fala. Estamos fazendo uma coisa corajosa aqui, ousada. Porque no fundo, amiga, quem conseguiu chegar onde a gente gostaria de chegar, ou conquistar as coisas que conquistou, a pessoa teve que ter muita mente firme. A pessoa teve que ter muita... Eu sinto que é um fio, tá ligado? É um fiozinho que ele, tipo... Ele tá conectado à tua mente. Se você desalinha disso, você perde o fio. Tipo, em outras palavras, você perde o fio da meada. E a gente tá nesse fio agora. A gente tá nessa noção de, estamos mentalizando. Coragem, estamos corajosa. Estamos fazendo. Coragem até pra ter constância. Exato. E também coragem de... Eu percebo que a nossa amizade, tipo, nós, eu, você e o Johnny, a gente tá muito mais falando sobre as coisas que estão dando certo. Antes a gente falava muito das coisas que não davam certo. Você já pensou nisso? Por exemplo, os meus clientes, o que eu vinha pra falar pra vocês? Tipo, tá ruim. funcionando, tá ruim, quero outros clientes. Exatamente. Agora tô conseguindo os clientes que eu queria, tá dando certo. Meu trabalho tá indo bem. Exato. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como eu blindei a minha cabecinha, assim, ó. Vamos fazer o mundo ser uma fantasia. Delulu. O mundo é Delulu e eu sou um fantoche na mão de Deus, entendeu? Deus me usa pra você fazer o que você quer. Eu vou continuar lendo aqui pra gente achar um fio. Audácia e hesitação. A audácia e hesitação despertam reações psicológicas diferentes em seus alvos. A hesitação coloca obstáculos no seu caminho. A audácia os elimina. Lê de novo essa parte. A hesitação coloca obstáculos no seu caminho. E a audácia os elimina. Igual a gente falou, se a gente quer chegar num objetivo e a gente tá o tempo todo se duvidando, pisando em ovos com a gente mesmo, ao invés de falar, minha querida, escuta que você é tão boa, olha só quanto de coisa que você já fez, olha só o quanto de resultados que você já teve, apesar dos pesares, você tá tendo vários resultados, tá vendo várias coisas e você tá hesitando por quê, caralho? É verdade. A gente, querendo ou não, precisa reconhecer que a gente só chegou no momento que a gente tá da vida hoje porque a gente já conquistou muita coisa, a gente já teve muito... A gente já tem uma bagagem muito positiva de vários assuntos, de várias coisas do nosso trabalho, da vida pessoal. A gente ganhou muito mais do que perdeu, amiga. Sim. Senão a gente não estaria nem vivo. A gente tá muito ganhando essa batalha.
eu considero que nós somos pessoas que têm uma vida melhor do que a média. Também. E não é de graça. Sim. Meu Deus. O que é isso? Uma pedra. Caramba. Foi uma confirmação. Estamos vivendo uma vida melhor do que a média. É a possibilidade da gente... Amiga, a gente tem muita liberdade na nossa vida. Tem. Por isso que a gente tem que ter coragem. Porque é tanta coisa pra gente escolher, ou que a gente poderia escolher, que a gente tem que ser corajoso de Ser firme, né? nos guiarmos na mesma direção sempre, mesmo tendo várias possibilidades. Tá, continuando. Mentira. Quanto mais ousada, melhor. Aqui já falei. Todos nós temos fraquezas e nossos esforços nunca são perfeitos. Muito bom, realmente. Mas agir com audácia tem a magia de ocultar nossas deficiências. Os trapaceiros sabem que quanto maior a ousadia de uma mentira, mais convincente ela é. A audácia descarada torna a história mais verídica, distraindo a atenção das suas incoerências. Nossa, sabe que se a gente for parar pra pensar, quando você escuta alguém falando sobre um feito muito grande e tal, é difícil a gente duvidar, porque a gente pensa assim, cara, essa história é muito mirabolante. Quem que inventou um negócio desse? Exato. É meio que essa vibe. Lembrou até uma vez que eu fui na igreja e teve uma palestra de um cara, e esse cara falou tipo assim, ai, que eu sou empreendedor, eu tenho não sei quantos mil prédios que eu já comprei, e não sei o que lá, e daí ele vendeu livros no final. Lógico que ele ia vender muito, porque ele criou um teatro ali, uma ambiência pra ele mesmo, tipo, ele se pôs numa posição, e ele é psicólogo, inclusive. Eu lembrei muito da Ana Paula, porque esse cara que era psicólogo, ele falou sobre os 4 temperamentos de leves, assim. Então, aí na hora eu falei assim, nossa, mas esse cara tá muito, tipo, uau, assim, ele inspirava muita esperança, sabe? Ele parecia um cara muito foda pelas coisas que ele falou. E às vezes ele não é. Tipo assim, talvez ele só foi muito corajoso muitas vezes. É difícil você medir, tá, o sucesso de alguém assim, né? Mas, sabe, tem tanta gente que a gente acredita nas coisas que elas falam e às vezes elas não são aquilo. Eu não tô dizendo que é pra duvidar de todo mundo, pra não acreditar em nada do que as pessoas falam e nem pra sair mentindo um monte de coisa. É pra, tipo assim, pelo menos isso eu vejo bastante, já vi acontecer muito com a gente, é da gente não se apropriar das nossas conquistas. Sim. Então, a gente não tá nem falando as coisas que a gente tem e é de verdade. Por medo de, tipo, ai, não quero parecer, né, talvez meio snob, ou ai, eu conquistei tantas coisas. E no caso desse cara foi o contrário. Ele se posturou de uma maneira a defender a história dele, entendeu? Ele defendeu os feitos dele. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que melhorar. E você que tá assistindo também, talvez seja uma mensagem pra você, porque é muito fácil, na minha opinião. Eu penso assim, se você não contar alguma coisa muito firme pra você mesmo na tua cabeça, alguém vai botar alguma coisa na tua cabeça. Sim. Você tá disposto a essas energias através de pensamentos, sugestões, induções, conversas, músicas, televisão, celular, de modo que se você não botar na tua cabeça, não, é isso aqui, vai ser muito fácil de você se comparar, de você... Então eu acho que essa teatralização é como se fosse uma pira mesmo, né? Eu não sei explicar. É que, tipo assim, como você tava falando, se a gente não internalizar essas coisas, que a gente é bom, que a gente... Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa muito inteligente, só que parece que às vezes eu esqueço disso. Às vezes eu fico tipo assim, será que eu sei o que eu tô fazendo? Sabe, essas dúvidas daí entram na outra parte que ele tava falando antes, de que se você não
não vai agir com ousadia, se você tá com muita dúvida, então não faz nada. Sim. Porque tudo que você tocar vai ter medo, desencorajamento. E as pessoas sentem isso. Sim, e se a gente não colocar essas coisas na nossa cabeça, essas coisas boas, fazer essa idealização do que a gente é, do que a gente quer, as outras pessoas que estão à nossa volta vão colocar as crenças delas sobre a gente. Exato. E aí, você tem que estar muito seguro de que quem tá à sua volta vai te só depositar coisas boas, o que é muito difícil. Sim. Porque senão você tá ferrado. Exato. E é muito difícil ter um círculo de pessoas bom. Geralmente até dentro da nossa casa, né? Algo muito oposto. E às vezes a pessoa nem percebe que ela faz isso. Isso é o mais louco. Aqui na sequência ele fala assim: a audácia descarada torna a história mais verídica, distraindo a atenção das suas incoerências. Ao colocar em prática uma trapaça ou participar de algum tipo de negociação, vá mais longe do que planejou. Peça a lua e ficará surpreso com a frequência que você terá. Caraca. É que esse livro ele fala muito sobre manipulação no sentido negativo também. Ele fala da manipulação como uma força, pode ser positivo ou negativo. Mas assim, depende do... Aqui tudo depende do seguinte: todo mundo tem acesso a conhecimento poderoso de verdade, porque esse livro é muito foda. E aí cabe a você, ao seu caráter, decidir se você vai usar isso pro bem ou pro mal. Sim. Todo mundo consegue usar pros dois. Sim. Mas aí é do caráter de cada um. Eu, por exemplo, não me sentiria bem vendendo, tentando fazer uma negociação onde eu estou mais mentindo do que falando a verdade. Sim. Né? A gente não faria isso. Mas quando você sabe que você pode levar a pessoa, induzir ela a tomar uma decisão, e se você sabe que o que você tá prometendo vai fazer bem pra ela, tá tudo certo. Dá esse empurrãozinho. E eu também penso assim, amiga, se você não tá preparado pra ser essa pessoa que vai manipular, talvez até o próprio cliente se manipule. Sim, e ele é manipulado o tempo inteiro por várias outras pessoas, até por ele mesmo. Sim. Fica se enganando, tipo assim, talvez você entregue uma solução pro cliente que melhoraria a vida dele, mas ele tá lá se enganando de que não precisa disso agora, e aí ele vai ficar anos e anos talvez patinando. Vamos dar o nosso exemplo de marketing. A empresa vai ficar lá anos e anos, aí quando ele estiver só beirando a falência, que ele vai procurar realmente a solução, porque ele ficou com medo, ele ficou na dúvida de decidir antes, porque você não levou ele até a decisão. Inclusive, Sendo que ia ser bom. Sim, esse é o próximo parágrafo, inclusive. Ele fala: os leões rodeiam a presa hesitante. As pessoas têm um sexto sentido para as fraquezas alheias. Se no primeiro encontro você demonstra sua disposição de se comprometer, de ceder, de se retrair, você desperta o leão até nas pessoas que não estão necessariamente sedentas por sangue. Caraca. Ou seja, se você se torna uma presa fácil ao invés de ser a pessoa que vai atacar, digamos assim, é uma posição ou outra. Ou você vai estar como presa, ou você vai estar como sei lá, agente, não sei explicar. Tudo depende da percepção e depois visto como aquele tipo que rapidamente se coloca na defensiva. Você está disposto a negociar e ser dócil. Você vai ser controlado sem misericórdia. Por isso que é bom falar não. Coragem lembra medo. Medo lembra autoridade. Um movimento corajoso faz você parecer maior e mais poderoso do que você é. É verdade. Se você for É muito verdade. Se você for repentino com a velocidade e a dissimulação de uma serpente, inspira medo ainda maior. Ao intimidar com um movimento corajoso, você estabelece um precedente. Nos próximos encontros, as pessoas ficarão na defensiva com terror de um novo ataque.
Ou seja, ser imprevisível, mas de certa maneira polido, é bom. Ou seja, ter coragem é melhor que não ter. Nossa, é muito melhor, né? Muito melhor. Estou decidida, decidi, Mariana. Coragem, teremos muita coragem. Sou corajosa, eu sou determinada, eu sou constante. Não foi a Vika que falou pra você escolher uma palavra por ano? Foi. Você sabe qual que é Eu a tua? acho. Eu acho que foi também, porque eu lembro que você falou pra mim. Eu acho que eu vou ter coragem. Sério? Aham. É que eu agora não vou conseguir ver, mas tá no meu caderninho preto. Eu não lembro qual foi a palavra. Eu acho que era coragem. Eu acho que eu vou botar coragem também. Eu acho que o que a gente mais precisa agora é coragem de fazer, coragem de agir e coragem de ser constante, coragem de não agradar, porque a gente não vai agradar todo mundo, mas eu prefiro agradar as pessoas certas e desagradar todas as outras do que ficar tentando agradar todo mundo e no fim Não agradar ninguém. não agradar de verdade ninguém. E nem você. Exato. Eu quero fazer coisas que eu gosto de fazer, do jeito que eu gosto de fazer, porque eu gosto de fazer. E ser feliz com isso. Fazendo as coisas pela metade, de modo desanimado, você cava mais fundo a sua sepultura. Se você começa a agir sem estar totalmente confiante, estará colocando obstáculos no seu próprio caminho. Nossa, Se surgir um problema, você ficará confuso, vendo as opções onde elas não existem e criando sem perceber mais problemas ainda. sabe o que eu lembrei? Essa parte que você Filosofia do leu? sucesso. Aham. Que ele fala, se fizer as coisas pela metade, será um fracassado. Então, ora. Não é mesmo? Ora, pois. Ora, pois. Recuando diante do caçador, a lebre tímida cai mais rapidamente nas suas armadilhas. Tá. A hesitação cria lacunas, a coragem as desfaz. Quando você para pensar, quando você hesita, cria uma lacuna que dá aos outros tempo para pensar também. Sua timidez contagia as pessoas com estranha energia, criando constrangimento. A dúvida surge de todos os lados. A coragem desfaz essas lacunas. A rapidez de movimento e a energia da ação não dão aos outros espaço para dúvidas e preocupações. Na sedução, a hesitação é fatal. Olha, faz muito sentido. E se você dá tempo demais pra outra pessoa também pensar muito, às vezes ela vai tomar decisão antes de você sobre uma coisa que você que tinha que decidir. Sabe uma coisa que veio na minha cabeça? Um exemplo de um vendedor que eu fui vender o meu valo pra mim. Lembra do meu valo? A história do valo é a seguinte: existe um aparelho dentro da odontologia que custa ali uns 7 mil, 8 mil, 9 mil reais, mais ou menos. E eu comprei esse aparelho, dividi lá no boleto, beleza, comecei a pagar. E eu lembro que quando eu meio que decidi comprar, o cara meio que no mesmo dia já levou na minha pós-graduação o produto e já veio meio que com a maquininha na mão, o cartão na mão, já meio que veio. Ele veio decidido da compra por mim. E eu aceitei. Deu algumas semanas, estouraram meu carro e levaram a porra do bagulho. Desculpa a palavra. E foi uma lição pra mim, amiga. Porque foi como se eu tivesse mostrando pra Sara que aquela decisão que ela não se firmou, que foi, digamos, falar não, talvez, pra ele, me trouxe consequências irreparáveis, digamos assim. Tipo, talvez não fosse o momento de... Exatamente. E eu não consegui falar não porque ele foi mais forte mentalmente do que eu, entendeu? É muito difícil assumir isso. Pra mim, tá sendo bem um trabalho, assim, interno, pra olhar pra isso e falar assim, meu Deus, errei. E errei porque eu não aceitei o que a Sara tava dizendo pra ela mesma. Porque realmente, financeiramente, amiga, você sabe que não era época. Não. E mesmo assim, eu teimei pra fazer isso há um ano atrás. Então, é delicado, mas é importante a gente estar com essa mentalidade forte, essa mentalidade firme, essa mentalidade não hesitante, essa mentalidade corajosa. Porque realmente todo mundo que conseguiu as coisas que eles querem, eles tiveram que ter
pra ir pra um lugar, na verdade, que eles não sabiam pra onde eles estavam indo. Não tinha como eles ver como era antes de ir. Eles só foram. Exato, totalmente hostil. Mas deu certo. Eles tiveram que fazer uma escolha e ser corajoso e firme nela. Sim. E deu tudo certo. Estamos aqui. Eu quero mais daqui. Vou terminar o último pedaço. O movimento corajoso coroa de triunfo e a sedução. Não dá tempo para reflexões. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou parar, senão vai ficar muito grande. Obrigada por assistir o nosso podcast. Primeiro de muitos. E a pessoa quer fazer algum comentário? Agora. Seja corajoso. Seja very corajoso. Very brave.